essa obra maravilhosa que o Senhor realizou e tem realizado, Senhor, nas nossas vidas. Nós só temos a Te agradecer, pois sabemos, ó Pai, que fomos livres de tão grande perdição. E isso mostra quão grande foi a nossa salvação. E hoje, nesta manhã, queremos aprender mais acerca dela, que o Senhor possa nos ajudar. Senhor, que nos dê o Teu Santo Espírito e que nos ilumina, que nos capacita a compreender a Tua Palavra, que possamos compreender nesta manhã o que ela tem a nos ensinar a respeito da obra da salvação. Assim eu te peço e te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, o texto base do nosso estudo nesta manhã é Romanos, capítulo 8, versículo de número 30. Romanos 8, versículo de número 30, foi um versículo que estivemos estudando, inclusive no último domingo, onde eu tive a oportunidade de expor os versos 28 a 30, e nós tratamos deste versículo de número 30, Romanos 8, verso de número 30, que nos diz o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, nós tivemos a oportunidade de, quando expomos esse texto, falarmos que aqui o apóstolo Paulo ele está tratando de como ocorre a salvação na vida dos eleitos aqui neste mundo, como é aplicada a obra da salvação. E eu falei que aqui Paulo ele enumera algumas etapas, não é, desta obra da salvação, como ela ocorre no crente. Eu disse que Paulo não tinha a intenção de ser exaustivo, ou seja, a ideia dele não era tocar em todas as etapas do processo de salvação, mas dar uma visão mais abrangente. Hoje nós vamos ter a oportunidade de tocar nessas etapas de forma um pouco mais detalhada. E o propósito do nosso estudo nesta manhã não é nos aprofundarmos em cada etapa do processo de salvação. Nossa intenção hoje é ter uma noção bem assim, mais ampla de como ocorre a salvação na vida dos eleitos, como é aplicada a salvação nas nossas vidas, nós que fomos eleitos na eternidade, mas que somos salvos no decorrer da história. Então, Romanos 8, versículo de número 30, diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, a nível de introdução, queridos, hoje estudaremos a doutrina da salvação. Vamos entender melhor como a salvação ocorre na vida dos eleitos de Deus. Como nós sabemos, a salvação ela foi elaborada por Deus lá na eternidade, ok? E ela tem sido concretizada na vida do povo de Deus no decorrer da história. Então, quando a Escritura trata a respeito da aplicação da salvação, ela vai falar sobre um processo que ocorre na vida dos crentes, ok? A este processo, os teólogos denominaram de Ordo Salutis, que em português seria ordem da salvação. Essa ordem da salvação, queridos, ela vai apontar para uma determinada sequência lógica de eventos que ocorrem na vida do eleito no estado de graça. Então, nós temos aqui essa sequência lógica, essas etapas do processo de salvação quando aplicado à vida do eleito, certo? Isto, ele no estado de graça. Bem, os irmãos lembram que o homem ele foi criado originalmente
num estado de inocência. Só que, como sabemos, o homem ele caiu, ele pecou, ele transgrediu a lei de Deus, comendo do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu? Ele saiu do estado de inocência para o estado de pecado. E como Adão pecou e todos nós estávamos representados nele, esse pecado passou a toda a sua descendência. Então, nós nascemos naturalmente no estado de pecado. Paulo vai dizer, mortos nos nossos delitos e pecados. E aí é necessário que Deus então intervenha na nossa história, que Ele soberanamente Ele venha e salve as nossas vidas e nos coloque num estado de graça, certo? Então, saímos daquele estado de pecado, agora estamos no estado de graça. E hoje nosso estudo vai justamente tratar sobre como ocorre essa mudança na vida do eleito. Como é que ocorre essa mudança do estado de pecado para o estado de graça? Em outras palavras, nós vamos ver como é que o eleito é salvo. Então, eu queria mencionar aqui quais são as etapas desse processo da salvação. Claro, eu não vou começar na eternidade com a predestinação, eu estou falando especificamente no eleito, certo? Então, as etapas são aquelas que estão ali enumeradas: chamada para a salvação, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança na santidade e glorificação, certo? Então já deu para perceber aqui que o nosso caminho ele é um caminho um tanto quanto longo hoje. Por isso que eu não vou me aprofundar em cada doutrina, mas eu vou dar uma visão ampla de cada uma delas, para que a gente possa ter uma noção assim mais abrangente do processo como um todo, como é que ele ocorre na nossa vida, o processo de salvação. Então, a primeira etapa é a chamada para a salvação. Deus determinou que o caminho para o homem receber a salvação seria por meio da sua palavra. Razão pela qual, queridos, o próprio Deus, ele nos manda pregar a palavra dele, anunciar o evangelho a todos os povos, tribos, nações. E veja, os teólogos reformados, eles costumam destacar, queridos, dois aspectos do chamado de Deus. Dois aspectos deste chamado do Evangelho. Eles diferenciam entre o chamado externo e o chamado interno. É importante nós entendermos aqui a diferença desses dois tipos de chamado. Veja, lá em Mateus capítulo 22, versículo 14, Jesus disse: muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. E aqui nesse versículo nós temos esses dois tipos de chamados, o chamado externo e o chamado interno. Então vamos entender melhor. Primeiro, o chamado externo. Em que consiste esse chamado externo? Veja, Berkhof, ele vai definir o chamado externo da seguinte forma: o chamado externo consiste na apresentação e oferta de salvação em Cristo Jesus a pecadores, juntamente com uma grave exortação para aceitarem a Cristo pela fé, a fim de obterem o perdão dos pecados e a vida eterna. Ou seja, colocando de uma forma assim simples, o chamado externo é basicamente a pregação fiel do Evangelho. Como, por exemplo, está lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, quando é dito: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o chamado externo.
Esse é o chamado do Evangelho para que o homem se arrependa dos seus pecados, para que ele creia. Esse chamado é para todos. A igreja recebeu a responsabilidade de proclamar a todos o Evangelho. Agora, e o chamado interno? Veja, o chamado interno, ele vem por meio do chamado externo, só que com a ação do Espírito Santo, convencendo o homem do seu estado de pecado, de miséria, iluminando a mente do homem para que ele possa ter o conhecimento de Cristo para a sua salvação, tendo assim, de fato, a sua vontade renovada, sendo persuadido a crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, uma coisa é o chamado externo, a pregação para todos, só que o chamado interno, ele vem por meio da pregação, só que com a operação do Espírito Santo no coração do homem, tornando o chamado externo um chamado eficaz, de modo que o homem, ele se sente atraído pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele vai sentir a necessidade, arrependimento, a necessidade de crer em Jesus Cristo para a sua salvação. Veja, o chamado interno para a salvação está intimamente relacionado com o chamado externo. Ele é operado pela mesma palavra ouvida no chamado externo. Só que aí o Espírito Santo, como eu disse, torna esse chamado externo eficaz no coração dos eleitos. Sem essa operação do Espírito no coração dos eleitos, você pode pregar, meu irmão, pregar, sentar uma pessoa na cadeira, pregar, e ele vai ouvir, mas não vai acontecer nada. Chegar lá fora, você perguntar para ele o que foi que aconteceu, ele pode até explicar o que foi que você falou, dizer, olha, ele falou que a salvação é em Jesus, se eu me arrepender dos meus pecados, mas isso não vai fazer diferença para a vida dele. Então, o chamado externo, ele pode ser muito bem vislumbrado, como eu disse lá em Atos 16, 14, quando é dito o seguinte, escutava, falando sobre Lídia, quando ela escutava a palavra pregada pelo apóstolo Paulo, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Vê aqui o chamado interno. Haviam várias mulheres naquela reunião ali, Paulo estava pregando para elas, porém o texto fala especificamente de uma mulher, a quem o Espírito Santo abriu o coração dela, para atender às coisas que Paulo dizia. Isso é o chamado interno. Implicações. Veja, uma vez que o chamado eficaz, o chamado interno, ocorre mediante ao chamado externo pela palavra, é que a comunicação do Evangelho cabe à igreja, compete a nós comunicar o Evangelho por todos os meios adequados, disponíveis. Ou seja, se eu entendo que Deus vai chamar eficazmente por meio da pregação, como igreja, eu tenho que cumprir aquilo que Jesus me disse, que eu deveria anunciar, pregar, testemunhar a todas as pessoas. Eu não sei quem são os eleitos. Então, o Evangelho é para todos. Segundo, visto que o chamado externo por meio da palavra, ele se torna eficaz pela obra do Espírito Santo no coração daqueles que já são chamados externamente, nos compete também suplicar a operação indispensável do Espírito Santo com vistas à salvação daqueles a quem é pregado o Evangelho. Ou seja, eu que tenho a responsabilidade de pregar o Evangelho, eu devo orar pedindo que o Espírito Santo ele opere no coração daqueles que estarão ouvindo a pregação por meu intermédio, ou por intermédio de outra pessoa. Por quê? Porque sem essa operação do Espírito na vida de uma pessoa, ela não vai entender o Evangelho para a salvação. Certo? Então, é por isso que sempre que
nós temos a oportunidade de pregar, nós oramos a Deus pela iluminação do Espírito Santo e para que o Espírito Santo também opere no coração daqueles que estão ouvindo, caso não sejam salvos, que possam ser alcançados e salvos, ok? Vamos para a segunda etapa do processo de salvação, que é a regeneração. Veja, esse é o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, a regeneração, que consiste na obra realizada pelo Espírito Santo, produzindo vida espiritual no homem que estava morto. Bavinck diz que a regeneração é a infusão do primeiro princípio da nova vida e, como tal, precede a fé. Ou seja, eu vou explicar. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Veja, se você falar alguma coisa para o morto, ele não vai ouvir. Ele não tem como reagir à sua fala. E a Bíblia descreve que nós estávamos nessa condição de mortos espirituais. Então, nós não tínhamos olhos para ver as maravilhas de Deus na criação, nós não tínhamos ouvidos para ouvir a pregação da palavra, nós não tínhamos fome nem sede por Deus, nós não buscávamos a Deus, certo? Então, a regeneração é esse processo em que o Espírito vem e vivifica o homem espiritualmente. Uma vez que ele é vivificado, aí sim ele é capacitado a responder ao chamado. Por isso que Bavinck vai dizer a infusão do primeiro princípio da nova vida e, como tal, precede a fé, ou seja, é antes da fé. E as demais obras do Espírito na salvação dos eleitos. Então veja, a regeneração, ela capacita o homem espiritualmente para responder positivamente ao Evangelho. Ela também é chamada nas Escrituras de novo nascimento. Lembra do diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos, onde ele falou que era necessário nascer do Espírito? É justamente esse nascimento espiritual, por meio do qual o homem, então, ele se torna capacitado a responder ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A natureza da regeneração. Veja, nós precisamos compreender bem a doutrina da regeneração. Por quê? Porque a regeneração não consiste em uma mudança completa da natureza humana. De modo que o homem, então, uma vez que ele é regenerado, ele deixa de pecar. Não é isso, certo? Não se trata disso. A obra da regeneração consiste na recriação do coração humano, ou seja, o centro de comando da alma humana, a recriação do coração humano. Então, é tirado aquele coração de pedra, dado um coração de carne. O homem é vivificado espiritualmente. De modo, queridos, que se antes o anseio da alma dele era para o pecado e para as coisas que são deste mundo, ele não tinha anseio por Deus, porque, veja, quando nós falamos que o homem estava morto espiritualmente, não quer dizer que ele era só corpo. Não, ele tinha uma alma, só que essa alma, ela se deleitava em outras coisas, menos em Deus. Menos em Deus. Não queria saber de Deus. Uma vez vivificado, agora ele então vai buscar a Deus. Essa alma vai ter sede e fome de Deus. Ela vai dizer como Pedro: para onde irei eu? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu vou? Não tem como eu viver sem esse Deus. Pessoas regeneradas, queridos, são novas criaturas. Onde anteriormente não havia nenhuma disposição, inclinação ou desejos para as coisas de Deus, agora essas pessoas, elas estão dispostas, elas estão inclinadas para Deus e para as coisas de Deus. Na regeneração, Deus implanta um desejo por Ele próprio no coração humano. De outra sorte, isso jamais aconteceria.
Agora, a necessidade da regeneração, isso é importante também nós destacarmos. A obra da regeneração ela é necessária, queridos, porque o homem, ele naturalmente, como eu disse, ele nasce nesse estado de morte espiritual. E para ver o reino de Deus, ele precisa nascer de novo. Veja que João 3, o Senhor Jesus fala claramente para Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele não pode ver o reino de Deus. E isso, meus queridos, é algo que nós precisamos compreender. É uma condição indispensável para que alguém possa herdar o reino de Deus, nascer de novo. Implicações dessa doutrina. Veja, a regeneração é uma obra espiritual que consiste na vivificação do coração que estava morto por causa do pecado. Essa doutrina ela tem muitas implicações para as nossas vidas. Por exemplo, o homem natural ele não precisa apenas ser instruído, educado, reformado. Ele precisa ser transformado, regenerado, nascer de novo espiritualmente. Veja, você vai ouvir por aí na nossa sociedade muitos dizendo que a solução para a nossa sociedade é que o homem receba educação. Se o homem receber uma educação de primeiríssima qualidade, se ele for bem educado, se ele tiver condições sociais, o mundo vai ser outro. Veja, de acordo com as Escrituras, não é bem assim. E de acordo com a realidade que nós podemos observar também, não é bem assim. O homem não precisa apenas de uma boa educação. Não precisa apenas ser reformado, bem instruído, bem educado. Ele precisa ser transformado. E essa transformação, ela só ocorre por obra do Espírito Santo, ao trazer da morte espiritual para a vida este homem. Certo? Terceiro passo, a conversão. Veja, estamos seguindo aqui a ordem, chamado eficaz regeneração. Certo? Agora, a conversão. Veja, primeiramente, a natureza da conversão. A conversão, queridos, é a obra do Espírito Santo no homem regenerado, pela qual, arrependido dos seus pecados e convencido da sua culpa, ele abandona com aversão o curso anterior pecaminoso da sua vida e se volta para Deus, confiando-se a Cristo como seu único, indispensável e suficiente Salvador. Em outras palavras, este homem que antes estava voltado para o pecado e de costas para Cristo, ele agora faz uma conversão. Ele dá as costas para o pecado e ele se volta para Cristo. Esse processo é o processo que a palavra de Deus chama de conversão. E esse processo ele possui dois elementos fundamentais, não é? Dois elementos indispensáveis, que são basicamente o seguinte: arrependimento dos pecados e fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o arrependimento. Veja, o arrependimento, queridos, consiste não apenas em um reconhecimento e tristeza, mas também em uma aversão, em um abandono do pecado, não é? Conduzindo assim essa pessoa para uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida em Cristo. Certo? Então, o arrependimento, quando ele ocorre verdadeiramente, ele alcança esses três aspectos do ser humano. Intelecto, ou seja, o homem ele sabe que ele está errado. As suas emoções, ou seja, ele se entristece pelo seu erro, e a sua vontade, ou seja, ele não quer mais fazer aquilo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não adianta a pessoa saber que está errado, se entristecer, mas não ter vontade de mudar.
o arrependimento verdadeiro, ele alcança o homem como um todo, certo? Intelecto, emoções, vontade. Atos 2, 37 a 38, nós temos um exemplo desse arrependimento. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntando a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Jesus: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que aqui Pedro prega a palavra, né? E veja, o apelo vem do público para ele, né? Que faremos, irmão? O que a gente tem que fazer diante disso? Arrependei-vos. O arrependimento dos pecados. Outro componente indispensável da conversão é a fé. A fé salvadora é o aspecto, é outro aspecto importante da conversão. Marcos 16, do 15 ao 16, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então a fé salvadora envolve também aqueles aspectos que nós mencionamos, aqueles 3 aspectos: o intelecto, ou seja, o conhecimento do evangelho, certo? Ou seja, o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, o que Cristo fez por mim na sua vida de obediência. Veja, o reconhecimento, né, o assentimento dessas verdades no nosso coração, entendendo que o Evangelho ele é a verdade, ele é genuíno, e a confiança, que é aquela entrega pessoal, ou seja, de fato eu entender que eu devo depositar a minha vida, a minha confiança, a minha fé em Cristo Jesus. Então, a fé salvadora, ela não tem apenas o aspecto intelectual do conhecimento, do você saber da obra salvífica. É necessário que exista também um assentimento, certo? Que é justamente quando você reconhece que essa obra salvífica é verdadeira. E último ponto, que você também vai confiar plenamente, ao ponto de depositar a sua vida, a sua fé, a sua confiança nesta obra. Então, a fé salvadora envolve esses elementos, não basta só você saber. Tem pessoas que elas vão saber falar a respeito da obra de Cristo, intelectualmente explicar, mas isso não é o suficiente. Aí você pergunta: mas você acredita nisso? Ela diz: não. É assim que os cristãos falam. Jesus, ele veio assim, ele é o Filho de Deus, ele morreu na cruz para nos salvar. Ele explica. Mas você crê? Não, não creio. Outros vão dizer que crê. Mas aí você pergunta: realmente ele depositou a sua fé? Ele se entregou a essa verdade? Ele depositou a sua confiança nisso? Realmente isso pode ser visto na vida dele? Não. Então não é fé salvadora. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Veja, implicações. Tanto o arrependimento como a fé, elementos indispensáveis da conversão, são dons soberanos de Deus. Contudo, o homem é convocado a se arrepender dos seus pecados e a crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Certo? Então, assim, quando a palavra de Deus ela é pregada, é uma convocação, é uma intimação, é responsabilidade do homem responder a esse evangelho. Então a pregação é para todos, o chamado é para todos, mas se ele não se arrepender e não crer, é responsabilidade dele. Certo? O homem, ele é um ser moral e ele
e ele faz as suas escolhas de acordo com aquilo que ele acredita ser o correto. E como o seu coração é inclinado para o pecado, ele sempre vai rejeitar o Evangelho. Naturalmente ele vai rejeitá-lo. Mas nós devemos pregar para todos. Então, veja só, uma vez que o homem ele é alvo da operação do Espírito Santo, uma vez que ele é regenerado, certo? Ele então pode responder positivamente ao chamado do Evangelho. Caso contrário, ele não vai responder, certo? Segundo, a nós, convertidos, cabe anunciar o Evangelho, seu significado, implicações e convocar pecadores ao arrependimento e à fé em Cristo e na sua obra salvadora. Veja, a gente não sabe quem são os eleitos. A gente não sabe quem está sendo alvo da operação do Espírito Santo, de iluminação, de regeneração. Então, a pregação é para todos. Quarta etapa desse processo, que é a justificação. Veja, acompanhem comigo aqui a sequência, certo? Regeneração, chamada eficaz regeneração. Posteriormente, nós vimos conversão e agora justificação, certo? Veja, justificação. Eu vou aqui pegar por empréstimo a definição do breve catecismo de Westminster sobre justificação. O que é a justificação? É um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. Então aqui o catecismo o breve catecismo, ele resume de uma forma muito clara, simples, direta, o que é a justificação, certo? Fundamento da obra da justificação. Veja, o fundamento ou a base da obra da justificação se encontra especificamente na justiça de Cristo, na justiça que Cristo alcançou para nós, por meio da sua morte expiatória e por meio da sua vida de obediências. É aquilo que nós chamamos de obediência passiva de Cristo, ou seja, ele morreu para expiar os nossos pecados, e ele também fez uma obediência ativa, ou seja, ele viveu segundo a lei a vida que nós deveríamos ter vivido e não somos capazes de viver, certo? Romanos 5,18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida, certo? Então, por um só ato de desobediência, quem foi que cometeu esse ato de desobediência? Adão. Pelo ato dele, desobediência, passou para nós também a sua condenação, o pecado e merecida condenação. Agora, pelo ato de obediência de Cristo, não é? E a obediência ativa e passiva, ou seja, tanto cumprindo a lei perfeitamente, como se submetendo à condenação da lei, tudo isso em nosso lugar. Por meio desse ato de obediência veio a vida, não é? Veio a justificação para a vida, conforme Paulo nos diz aqui. Então, esse é o fundamento da obra da justificação. Nós não somos justificados pelas nossas obras. Nós somos justificados pela obra de Cristo, sua obediência passiva e ativa. Instrumentos da obra da justificação. O instrumento da obra da justificação, é só um, né? Qual é o instrumento da justificação?
Veja, não é as obras, não são as cerimônias, mas a fé salvadora em Cristo Jesus, certo? A fé salvadora. Contudo, meus queridos, a fé, ela não é a base da justificação. Isso também é importante ser dito. A justificação ocorre por meio da fé, mas não é a base da nossa salvação. Também não é a consequência ou fruto da justificação. A fé é o instrumento da justificação. Por isso que lá em Romanos 3:28, Paulo vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, Paulo faz questão de mostrar, ela é um instrumento, certo? Para a justificação. Só ela. Não é fé mais obras, é fé somente. Ok? Implicações. A justificação é um ato judicial por meio do qual, em virtude da obra de Cristo, Deus declara justo o pecador culpado. Somos aceitos e perdoados por Deus com base na justiça de Cristo. Por causa dela, não temos nenhuma dívida e ainda por cima temos uma inesgotável linha de crédito diante de Deus. Isso é algo que é maravilhoso na justificação. Deus nos promete que uma vez que nós somos justificados pela fé, tudo é perdoado. Tudo que ocorreu para trás é perdoado. Aí você vai encontrar pessoas muitas vezes sofrendo, mas pastor, eu cometi tais e tais pecados que me atormentam. Mas se você se converteu de fato, se você foi justificado, tudo foi perdoado. Tudo foi perdoado. E ainda essa justiça de Cristo, ela é depositada, ela é imputada a nós como um crédito que nós temos para toda a nossa vida. Então, meus queridos, é com base nisso que nós somos aceitos por Deus, é com base nisso que o nosso relacionamento com Deus, ele foi o quê? Apaziguado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Paz com Deus. Agora vamos para o quinto ponto, que é a adoção. Certo? Então, tendo sido justificados por Deus, a adoção é o ato pelo qual ele torna os justificados membros da sua família. A adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos como filhos e temos o direito a todos os seus privilégios, ok? Então, veja que o processo ele ocorre aqui de uma forma muito interessante. Por que nós não poderíamos ter sido adotados antes da justificação? Porque nós não éramos aceitos por Deus, não estávamos justificados diante de Deus, nosso relacionamento com Deus não estava apaziguado, então não tinha como ser filho dele. Primeiro, isso foi definido, nosso estado diante de Deus, legal, fomos perdoados por Deus, agora ele vai nos receber na sua família. Você percebe que é um processo? E veja, essas coisas, elas não tem como você precisar no crente, viu? Olha, ele agora está justificado, ele não foi adotado. Isso aí não tem como você. Isso é um processo que o Espírito Santo faz e só Deus vai estar sabendo quando vai estar sendo feito. Mas logicamente ocorre assim, certo? Então, João 1, do 11 ao 13, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, o homem não nasce filho de Deus, ele é feito filho de Deus. Todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
certo? Então, nós só somos realmente filhos de Deus espiritualmente falando, quando, de fato, Deus nos adota em sua família, ok? A paternidade de Deus, esse é um ponto importante destacarmos. A Bíblia revela 4 tipos de paternidade de Deus: eterna, universal, nacional e adotiva. A paternidade eterna de Deus se refere a Cristo, o eterno Filho de Deus. A paternidade universal de Deus diz respeito à criação. Deus, ele é o Criador, e nesse sentido de Criador, ele também é o Pai da criação. A paternidade nacional, a paternidade de Deus também está relacionada ao povo de Israel. Você vai ver em alguns textos que eu até coloquei aqui do Antigo Testamento, nesse sentido, na obra que Deus realizou no povo do Antigo Testamento. E também a paternidade adotiva, que diz respeito àqueles que foram justificados por Cristo, que agora são recebidos na família de Deus. Então, estes se encontram nesta relação especial com Deus. Não são todos os seres humanos que são, de fato, filhos de Deus nesse sentido espiritual. Somente aqueles que foram adotados por Deus, uma vez que foram justificados por Cristo, agora então eles são filhos de Deus. Benefícios da adoção. Veja, com a adoção, os crentes recebem vários benefícios. Podemos mencionar alguns deles, alguns privilégios que nós temos por sermos agora filhos de Deus. Quais são? Recebemos o nome de Deus, o Espírito Santo, ele nos é dado como um consolador, como um guia, como um capacitador, para vivermos a vida cristã. Nós temos também como privilégio o cuidado paternal de Deus, ou seja, nós somos agora tratados como filhos. Deus disciplina os filhos a quem Ele ama, isso é um privilégio. Outro privilégio que nós desfrutamos da providência especialíssima de Deus, ou seja, Deus tem um cuidado especial com os seus filhos. Então, são privilégios que nós temos. Somos herdeiros de Deus por sermos filhos de Deus. Nós estudamos isso, inclusive, agora recentemente em Romanos. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, por causa da nossa união com Cristo. E fomos, então, tornados também filhos e herdeiros de Deus. Então, queridos, são bênçãos, são benefícios, são privilégios que agora nós desfrutamos. Antes não tínhamos, agora desfrutamos. Implicações. Veja, o ensino bíblico acerca da adoção representa aqui um clímax na Ordo Salutis. Deus não apenas nos chama eficazmente, regenera, converte e justifica. Ele também nos concede a graça da adoção. Nos proporciona o privilégio de sermos filhos. Certo? E com isso, meus queridos, temos liberdade, temos nome, temos o Espírito, temos a afeição, a proteção, a correção, o sustento, a herança. Tudo isso são bênçãos decorrentes da nossa adoção. A nós compete cultivar a gratidão por tamanho e merecido privilégio, a honra e a condição de sermos filhos de Deus. Nos compete também a responsabilidade de viver de modo digno do nosso Pai, ou seja, se somos filhos de Deus, nós devemos imitar a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, é o que diz Paulo em Efésios. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho que expressar o caráter de Deus. Eu tenho que evidenciar as características de Deus na minha vida, certo? Santificação. Diferentemente da justificação e da adoção, a santificação não é um ato, é um processo. A justificação e a adoção acontecem de uma vez para sempre, mas a santificação é um processo na vida
do crente, que é um processo que dura a vida inteira. Inicia-se na hora em que a pessoa é regenerada e vai até a hora da sua morte, quando a alma adentra o estado de glória. Então, a santificação aqui ela vai acontecer em nossas vidas como um processo, certo? A Bíblia diz lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação ela pode ser definida como essa obra progressiva da parte de Deus e também do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo na vida presente, ok? Então, aqui nós temos um processo que nós contribuímos na nossa santificação, certo? Antes, em nenhum momento nós, de fato, contribuímos, temos alguma participação. Claro que quem se arrepende somos nós, quem tem fé somos nós, mas até o arrependimento e a fé, elas só podem ser de fato operadas pelo Espírito Santo como uma dádiva nas nossas vidas. Mas aqui na santificação nós trabalhamos. Por isso que a palavra vai dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Elementos da santificação. A santificação tem necessariamente dois elementos, um negativo e o outro positivo. O elemento negativo diz respeito à mortificação do velho homem, a remoção gradual da corrupção e depravação do pecado sobre a natureza humana. Colossenses 3:5. Então, um aspecto negativo é que nós precisamos nos despojar do velho homem, mortificar a carne, ou seja, abster-se do pecado. Esse é o processo negativo da santificação. E o processo positivo consiste na vivificação do novo homem, consiste em se revestir do novo homem. Trata-se, portanto, daquele ato pelo qual Deus, uma vez que Ele muda a nossa disposição, nós agora vamos buscar fazer aquilo que é agradável aos seus olhos, aquilo que edifica as nossas almas, aquilo que traz o bem espiritual para as nossas vidas. Então nós vamos obedecer à vontade de Deus. Esse é o elemento positivo da santificação, conforme Colossenses 3, do 12 ao 16. Certo? Então, a santificação consiste nesses dois elementos importantes: despojar-se do velho homem, revestir-se do novo homem. Ok? Instrumentos da santificação. Bem, os instrumentos da santificação são os meios de graça, os meios que o próprio Deus estabeleceu para que nós pudéssemos crescer em santificação. A palavra lida e pregada, a palavra representada no batismo e na ceia, ou seja, nos sacramentos, a oração, a comunhão dos santos, leitura de bons livros. Então, todos esses meios de graça, eles são importantes para que a gente possa crescer em santificação. Não tem como você crescer em santificação se você não fizer os usos dos meios de graça. Não existe um outro caminho, não há uma mágica para isso, não há um atalho, vamos dizer assim, certo? Então você precisa fazer o correto uso dos meios de graça para você poder crescer em santificação, não tem jeito. Foi o que Deus deixou para nos transmitir a sua graça. Perseverança na santidade, perseverança até o fim. Então veja, a doutrina da perseverança do crente ensina que aqueles a quem Deus chama eficazmente, regenera, converte, justifica, santifica, adota e une a Cristo, não podem se apartar totalmente e definitivamente desse estado, mas perseveram nele pela obra contínua e eficaz do Espírito até alcançarem a vida eterna. Ou seja, a perseverança aqui dos santos.
seja, uma vez que Deus começou a boa obra em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Certo? Então, nós perseveramos por causa das nossas próprias forças, por causa da força do nosso braço, por causa da nossa resiliência. Não. Nós perseveramos até o fim, porque é Deus quem nos sustenta até o fim. É Deus quem nos capacita a viver a vida cristã. É Deus quem nos conduz nesse processo. Em última instância, trata-se da perseverança do Espírito e não do crente. O crente tem importante parte nessa obra, mas ela só é bem sucedida pelo poder do Espírito Santo que habita no crente. Por esta razão, a perseverança do crente pode ser definida como aquela contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, que é iniciada no seu coração, é continuada e completada. Então essa é, queridos, a ação que o Espírito Santo faz de forma contínua, de forma consistente. Uma vez que ele inicia essa obra, ele vai terminar. Base bíblica da doutrina. Veja, a doutrina reformada da perseverança dos santos, ela é ensinada claramente nas Escrituras, Romanos 14, verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Veja, nós não somos fortes o suficiente para nos suster. Quem nos sustém é Deus. Ele é poderoso o suficiente para nos suster. É o que diz o apóstolo Paulo. Mas a doutrina também é inferida legitimamente de outras passagens bíblicas e de outras doutrinas bíblicas, como a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação. Esses decretos de Deus têm, esses decretos de Deus, eles serão efetuados em nossas vidas, certo? Veja, Efésios 1, 3 e 6, 11, 12, falam justamente deste processo que começou na eternidade, que Deus escolhe, e Deus vai salvar aqueles a quem Deus escolheu. Não tem como estes que foram escolhidos na eternidade não serem salvos. Ok? Objeções à doutrina. Veja, dizem que a doutrina da perseverança conduz a uma falsa segurança e a negligência espiritual, mas isso não é verdade, certo? A Escritura afirma que somos guardados por Deus, e a mesma Escritura que diz isso, que nós somos guardados por Deus, é a Escritura que diz que Deus nos manda viver uma vida de santidade. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, se a pessoa diz, não, eu sou salvo, mas eu não vivo em santificação, isso é uma contradição. Porque um fruto da salvação é justamente a pessoa viver uma vida de santificação. É um resultado da salvação, as boas obras. Nós não somos salvos por elas, mas somos salvos para elas, certo? Então, o verdadeiro crente, ele detesta o pecado, ele ama a justiça, ele ama a lei de Deus, ele ama o culto a Deus, a adoração a Deus, ele ama essas coisas. Por mais que passe períodos de frieza espiritual, mas o coração dele está nessas coisas. Implicações. Visto que somos guardados pelo poder do Espírito de Deus, podemos estar seguros de que ninguém nos arrebatará das mãos do nosso Redentor, certo? Então, não há como alguém interromper esse processo de salvação. Ninguém pode tirar a verdadeira herança que nós temos, que é a nossa salvação em Cristo. Ninguém pode nos arrebatar das mãos de Cristo. Podem fazer o que for, podem nos matar aqui, podem
praticar violência, como acontecia com os cristãos do primeiro século, torturas, e nada pode tirar a verdadeira herança da nossa vida. Paulo vai dizer: mas o Senhor me levará a salvo para o seu reino celestial. Ou seja, ele sabia ali em 2 Timóteo que ele estava perto da morte e que ela chegaria. Os homens iriam conseguir matá-lo, mas ele diz: mas o Senhor me levará a salvo para o seu reino celestial. Então, meus queridos, nem doença, nem sofrimentos, nem morte, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode quebrar essa corrente dourada da salvação. Lembra que nós chamamos aqui de corrente dourada, porque justamente são elos que estão interligados, não tem como ser quebrado. Segundo, que grande motivo de regozijo nosso nome está escrito no livro da vida, porque a nossa salvação é firme, estável, segura e eterna. Meus queridos, que bênção para nós sabermos que aquilo que é mais importante na nossa vida já está definido, já está garantido, já está seguro, que é a nossa salvação. Isso é uma bênção, meus queridos, sem tamanho. Quando o crente descobre isso, ele não vive aqui dependendo da opinião dos outros, de que os outros deem valor para ele, das coisas realmente darem certo para ele poder ser feliz. Veja, aquilo que é mais importante nós já temos. Isso nos dá tranquilidade, leveza, paz para poder viver a vida aqui, aproveitando das coisas que Deus nos deu da forma correta, não tornando elas como nosso instrumento redentor. Nós já temos redenção. Não tornando as coisas deste mundo em ídolos na nossa vida. Nós já temos o nosso Deus e a salvação que Ele nos oferece em Cristo Jesus. Por último, glorificação. Podemos definir a glorificação da seguinte maneira: a glorificação é o passo final na aplicação da redenção. Ela acontecerá quando Cristo retornar e ressuscitar dentre os mortos os corpos de todos os crentes e de todas as épocas que morreram, e reuni-los às respectivas almas, e mudar os corpos de todos os crentes que permanecerem vivos, dando assim a todos os crentes, ao mesmo tempo, um corpo ressuscitado, perfeito, igual ao seu. Então, a glorificação é justamente quando Cristo retornar, aqueles que estiverem mortos receberão um corpo glorificado, a alma será reunida novamente ao corpo, eles serão ressuscitados e com um corpo glorificado. Aqueles que, por ocasião da vinda de Cristo, estiverem vivos, serão transformados e receberão um corpo glorificado. Certo? Base bíblica apresentada para a glorificação. Então nós temos aqui alguns textos bíblicos. A passagem mais importante do Novo Testamento para a glorificação ou a ressurreição do corpo é 1 Coríntios 15, do 12 ao 58. Lá Paulo vai falar, por exemplo, no verso 22 e 23. Em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, Cristo foi o primeiro, as primícias dos que dormem, ele foi ressuscitado primeiro, glorificado primeiro. Depois, nós seremos, ou seja, na volta dele, todos os crentes serão ressuscitados e ressuscitarão com o corpo glorificado. Paulo vai discutir aqui a natureza da ressurreição do corpo em alguns detalhes, principalmente do verso 35 ao verso 50. E aí ele faz uma conclusão clara de que os cristãos que morreram vão ser ressuscitados, ou seja, o corpo vai ser reunido novamente à alma. Por quê? Porque o homem, ele é corpo e alma. Ele não foi feito para ser separado. Então, quem vai se apresentar diante do tribunal de Deus? O homem. E o homem é corpo e alma.
nós ressuscitaremos com o corpo glorificado. Os ímpios vão ressuscitar, não com o corpo glorificado, mas vão ressuscitar, corpo e alma. O homem como um todo vai se apresentar diante do tribunal de Deus. Certo? Já aqueles que estarão vivos, Paulo vai dizer aqui no texto, eles serão transformados, né, e receberão um corpo glorificado. Versos 51 e 52, Paulo vai dizer: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e seremos o quê? Transformados. Okay? E como se assemelhará o corpo ressurreto? Com que se assemelhará o corpo ressurreto? Veja, se Cristo vai ressuscitar o nosso corpo dentre os mortos quando Ele retornar, e se esse corpo será igual ao corpo ressurreto do nosso Salvador, não é? Mas como é que será esse corpo? Veja, usando aqui um exemplo de lançar a semente no solo e então aguardar que ela cresça e se torne algo muito mais maravilhoso, Paulo vai explicar detalhes de como vai ser o nosso corpo na ressurreição. Lá em 1 Coríntios 15, verso 42 a 44, ele diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Verso 49. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, Paulo usa aqui uma figura basicamente da agricultura. Os leitores de Paulo certamente iriam entender essa figura. O grão, quando ele é semeado, primeiro ele tem o quê? Que morrer na terra. Uma vez que o grão morre na terra, ele vai voltar à vida com um corpo novo. Certo? Então, quando o agricultor ele joga a semente na terra, ela morre, para que dela possa vir uma nova vida, que é diferente na forma, o aspecto daquele grão semeado, né, ele é transformado, ele se torna uma plantinha, que nasce muito mais bela do que aquela semente morta que foi semeada ali. Então, Paulo usa essa figura para mostrar a forma como é que vai ser. Nós vamos ser enterrados aqui, mas como é que nós vamos ressuscitar? Ele diz assim: semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. E aqui Paulo afirma que nosso corpo vai ser incorruptível ou imperecível. Ou seja, ele não vai mais se desgastar como o nosso corpo terreno, o nosso corpo mortal. Ele não mais vai envelhecer, ele não vai estar sujeito a qualquer tipo de enfermidades, de doenças. Ele será completamente sadio. Esse corpo ele não vai sofrer com o passar do tempo, ele não vai sofrer com as consequências do pecado, ele não vai sofrer com nenhum tipo de males que o pecado trouxe. Ok? Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Ou seja, no sepultamento somos enterrados como um corpo em desonra. Isto é, um corpo marcado pela morte. Um corpo que é marcado ali pela presença do pecado que gera a morte. Mas na ressurreição, esse corpo ele vai reviver em honra, glorioso, vencedor, sem qualquer consequência do pecado. Veja, Paulo diz assim: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Recentemente nós estivemos estudando aqui em Romanos 8, Paulo falando que a nossa condição aqui nesta vida, ela pode ser descrita como uma condição de fraqueza, não é?
Nós estamos nesta condição por causa das limitações, né, impostas pela queda. Porém, Paulo vai dizer aqui que nosso corpo ele vai ser ressurreto, livre das fraquezas desta presente existência. Ele vai ser um corpo com poder para, de fato, fazermos aquilo que desejamos e que estiver de acordo com a vontade de Deus, como deveria ser, como era a intenção de Deus lá no princípio, certo? Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E aqui é importante destacar que quando ele diz que vai ressuscitar um corpo espiritual, não quer dizer um corpo não material, não é isso. A palavra espiritual, você não vai encontrar nas Sagradas Escrituras, nas cartas de Paulo especificamente, como sendo algo não físico. Geralmente essa palavra espiritual você vai encontrar como sendo algo consistente com o caráter e a atividade do Espírito Santo. Algo que é consistente com o caráter e com a atividade do Espírito Santo. Então, não se trata aqui de um corpo que não é físico, que não é material, mas de um corpo físico ressuscitado, apropriado para habitar o novo céu e a nova terra. Certo? Um corpo apropriado para viver eternamente na presença do Senhor. Um corpo glorificado. Veja, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele, enquanto esteve com os seus discípulos, com o corpo glorificado, ele se alimentou, ele foi tocado. Certo? Então, teremos um corpo semelhante ao dele. Implicações. Receberemos um corpo livre da presença do pecado, do poder do pecado e das consequências do pecado. Isso é algo maravilhoso na glorificação. Se hoje aqui nós sofremos pela presença do pecado em nós, se hoje nós sofremos ainda pelas consequências do pecado em nós, lá nós não sofreremos. Nosso corpo vai ser liberto do pecado e das suas mazelas, das suas limitações. Isso é algo maravilhoso, queridos. Você já pensou? Isso é algo que nós só temos a agradecer a Deus por tão grande salvação. 2. Exceto a geração de cristãos que estará viva na volta de Cristo, a morte é a condição para a ressurreição do cristão, assim como foi com Cristo. Veja, nós sabemos que muitas vezes para nós é difícil lidar com a morte, com a nossa morte, com a morte daqueles que nós amamos. O luto não é algo fácil para nós. Não adianta, ninguém acha que o luto seja algo fácil. E muitas vezes quando nós perdemos pessoas, nós choramos, nós sentimos falta, sentimos saudade. E isso não significa falta de fé, certo? Não significa falta de fé. Mas quando nós temos uma compreensão de que é o processo natural, não é? Para aqueles cristãos que não vão viver na volta de Cristo, nós morremos para depois ressuscitar. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo, não foi? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu e depois ele ressuscitou. Então essa é a sequência natural estabelecida por Deus. Então nunca esqueça, você que é crente, a morte para você não é o fim. Não é o fim. Mas é o último passo antes da ressurreição dos mortos, para que a gente possa então ter os privilégios da nossa salvação ali e desfrutarmos dela plenamente, porque veja, quando nós somos salvos, nós morremos, o corpo fica aqui, o espírito vai para Deus, ele vai para o céu, ele desfruta do céu, é uma bênção,
vai ser maravilhoso, extraordinário. Mas a gente ainda não desfruta do céu como a gente poderia. Por quê? Porque a gente só vai desfrutar quando estiver reunido de novo alma e corpo, quando formos ressuscitados e com o corpo glorificado, podermos habitar o novo céu e a nova terra. E aí sim, nós vamos desfrutar plenamente da nossa salvação. E aí eu trouxe aqui um esqueminha que vai ajudar os irmãos aqui, que eu peguei. Começa com a eleição. Nós não vimos a eleição, certo? Porque estamos tratando da salvação no crente. Aí vem o chamado, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança e, por fim, a glorificação. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos